Livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Guia para a Saúde Mental e Espiritual. Prefácio. Nos dias de Ellen G. White, 1827 a 1915, a psicologia, ciência que estuda a mente, suas habilidades e funções, ensaiava seus primeiros passos. No entanto, nos escritos da Sra. White, aparece uma filosofia distinta em que claramente são descritas as linhas mestras dessa ciência, principalmente em relações com a saúde mental. O propósito dessa compilação é reunir, para estudo conveniente, as declarações de Ellen G. White nessa área vasta, importante e por vezes controversa. Os adventistas do sétimo dia e outros que têm a convicção de que Ellen G. White escreveu sob a influência do Espírito de Deus, prezam muito essa contribuição num campo tão importante, numa época em que as correntes psicológicas são várias e mutáveis. Já foi demonstrada a pertinência dos pontos de vista de Ellen White nos campos da fisiologia, nutrição e educação, assim como em outras áreas. Não há dúvida de que, à medida que progridem as pesquisas em relação à psicologia e à saúde mental, mais firme ficará estabelecida a reputação dela quanto a expor princípios sadios de psicologia. Para os cristãos adventistas, esta obra, Mente, Caráter e Personalidade, trará muitas respostas. Estamos certos de que, à medida que a verdade vai sendo revelada, as posições assumidas aqui atrairão mais e mais a todos os leitores pensantes. Nessas circunstâncias, o uso ocasional de expressões como eu vi, foi-me mostrado, fui instruída de que não só será compreendido, mas será bem-vindo pela certeza que proporciona de que os conceitos apresentados se originaram com aquele que deu forma à mente humana. Reunindo esse material nos escritórios dos depositários das publicações White, nenhuma tentativa se fez para selecionar trechos que apoiam pontos de vista defendidos por várias autoridades nas áreas de educação e psicologia. Não aparecem aqui quaisquer pontos de vista mantidos pelos compiladores. Ao contrário, procurou-se permitir que Ellen White propusesse livremente seus pontos de vista. Isso se conseguiu transcrevendo do vasto acervo de suas publicações, escritas ao longo de 6 décadas, tal como se encontram em livros e folhetos existentes ou esgotados, seus milhares de artigos em periódicos e os volumosos manuscritos e correspondência arquivados nas caixas-fontes do escritório. Grande parte de Mente, Caráter e Personalidade apresenta princípios e diretrizes gerais. Além disso, há advertências e conselhos práticos referente aos relacionamentos entre professor e aluno, pastor e membro da igreja, médico e paciente, pais e filhos. Em dezenas e dezenas de casos, na revelação das circunstâncias e dos conselhos dados, os conselhos dirigidos a executivos, pastores, médicos, professores, redatores, maridos, esposas ou jovens podem vir na forma de exposições de casos. É necessário estar atento ao princípio envolvido. Obviamente, Ellen White não escrevia como psicóloga. Não empregava a terminologia comumente usada hoje na área da psicologia. Entretanto, o leitor deve compreender os usos que ela faz dos termos psicologia, frenologia, etc. Porém, o leitor inteligente ficará profundamente impressionado com a intuição incomum quanto aos princípios básicos de psicologia evidenciados por esses escritos. As declarações de Ellen G. White sobre as várias facetas da mente, seu lugar vital na experiência humana, suas potencialidades
e fatores que contribuem para seu ótimo funcionamento, reunidos em uma sequência lógica, representam um ótimo acréscimo aos livros póstumos de Ellen G. White. Essas declarações nos ajudam a compreender o que é o ser humano, bem como seu relacionamento com o ambiente terrestre, com Deus e com o universo. Quando o trabalho com estas compilações foi iniciado, julgou-se que seu apelo mais amplo seria sentido especialmente entre os estudiosos na área da saúde mental. Devido a isso, adotou-se uma classificação que tornaria mais fácil a localização das declarações por parte dos que se ocupam com áreas restritas. O pesquisador deve compreender que, embora se tentasse tanto quanto possível evitar redundâncias, umas poucas declarações importantes acabaram repetidas em vários capítulos, pois o aluno as procuraria sob diferentes verbetes apropriados. Esta compilação é de interesse vital para todos os adventistas, assim como para seus amigos, pois todos estamos interessados em tudo o que se relaciona com a mente. A tarefa dos compiladores se resumiu à seleção do material, dispondo-o numa sequência que lhes parecia lógica e acrescentando os títulos e intertítulos. Fez-se a tentativa de incluir todas as declarações essenciais sobre os assuntos apresentados, escritos ao longo dos anos do serviço ativo de Ellen White, proporcionando assim a vantagem de considerar determinado assunto sob todos os ângulos e apresentar a cobertura mais ampla possível. Assim, aparecem aqui e ali pensamentos repetidos, em linhas básicas gerais que o leitor casual poderá achar um pouco irritante. O estudante cuidadoso, porém, saberá avaliar cada frase que contribua para tornar claro o assunto considerado. Assim, mente, caráter e personalidade é, por assim dizer, enciclopédico. Cada citação menciona a fonte nos escritos de Ellen White, tornando possível que o leitor, em muitos casos, possa consultar o contexto original na íntegra. A fim de poupar espaço, empregam-se, ao referir a fonte, as abreviaturas convencionadas dos escritos de Ellen G. White. O índice das abreviaturas está nas primeiras páginas deste volume, e também são informadas a data da primeira edição de cada livro citado, bem como as datas de publicação dos artigos. As fontes originais são dadas como referências primárias. A falta de espaço impediu a inclusão nestes volumes de alguns tópicos relacionados à mente, como insanidade, etc. Se quiser mais informações, remetemos o leitor ao Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White. Esta compilação foi preparada nos escritórios dos depositários do patrimônio literário de Ellen G. White, sob a direção da mesa administrativa, como foi autorizado por Ellen G. White em seu testamento. Diferentemente da maioria das compilações de escritos de Ellen G. White, esta foi primeiramente utilizada em caráter provisório, sob o título de Guidelines to Mental Health, para estudo em salas de aula e para leitura crítica de educadores, psicólogos e psiquiatras adventistas. Foi desejo dos depositários que fossem realmente levadas em conta todas as declarações relevantes aos tópicos apresentados e que a organização do material fosse aceitável. A resposta favorável por parte das salas de aula e de outras entidades assegura para esta obra um lugar junto aos muitos livros póstumos de Ellen G. White. Em sua forma atual, representa, por assim dizer, uma revisão das seleções de assuntos e uma melhoria na ordem de sua ocorrência. Acrescentou-se o capítulo intitulado Amor e Sexualidade na Vida Humana. Alguns acréscimos complementaram certos capítulos e algumas supressões eliminaram repetições desnecessárias, que o nítido quadro do grande conflito entre as forças do bem e do mal
para controle da mente humana, possa servir de advertência e esclarecimento a todos os leitores, e prover-lhes sugestões e orientação para a escolha daquilo que lhes servirá de orientação segura, garantindo-lhes a futura herança da vida por vir. Essa é a nossa sincera esperança. Depositários do Patrimônio Literário de Ellen G. White. Fim do prefácio.